Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jefferson Silva, professor convidado para refletir, pensar e trabalhar a exposição da matéria A Vida de Jesus, Evangelhos Sinópticos. Sejam bem-vindos à nossa ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Você está sendo alcançado pela graça de Deus, assim como eu, e poderemos, ao longo de 10 aulas, pensar sobre a vida do nosso soberano, glorioso, maravilhoso, insubstituível, incomparável Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite para estudar com atenção cada palavra, cada frase, cada página do nosso livro, fazer anotações, ter uma rotina de pesquisa e de estudos, e certamente você, querido irmão, querida irmã, terá resultados gloriosos, redundando em conhecimento, em edificação e em sabedoria espiritual. O nosso manual e o conteúdo proposto, ele está dividido em capítulos, em etapas, e estes capítulos são base das temáticas para cada aula. E os irmãos irão perceber que todas estas aulas seguirão pelo menos 3 blocos, 3 linhas. O mundo da história, o mundo geográfico, o mundo da escrita em torno da biografia de Jesus. Segundo, Cristo como homem, suas relações, suas movimentações e seu trabalho na região da Terra Prometida, da Judeia até a Galileia, todos os lugares, Cristo como homem e suas relações, e também veremos a mensagem desse Cristo, mensagem essa que foi capaz de revolucionar toda a história da humanidade a ponto de dividi-la, separá-la em antes e depois de Cristo. É isso que ele faz quando entra na nossa vida também. Somos um antes e somos uma nova criatura depois que Cristo entra. Do ponto de vista teológico, a chegada, a manifestação de Jesus para trazer a mensagem da graça salvífica, o perdão e a redenção, transformou a história da humanidade em antes e depois. Pois bem, nesse primeiro momento, quero convidá-los a pensar um pouco sobre a vida de Cristo, contexto sinóptico e João Marcos. Vou me afastar. Então, o contexto sinóptico e João Marcos. A trajetória de aprendizagem desse nosso primeiro encontro passará por 4 objetivos, 4 pontos necessários e relevantes. O primeiro ponto é conferir a definição de sinóptico. O segundo ponto, averiguar as fontes documentárias dos evangelhos. O terceiro ponto, estudar a visão panorâmica de Marcos. E o último ponto, descrever a relação entre Marcos e o Evangelho. Quero dizer com isso que, ao concluir esta aula, teremos condições suficientes para definir o que é o termo sinóptico, conhecer ou ter conhecido as fontes documentárias dos evangelhos, estudar a visão panorâmica,
ou conhecer a visão panorâmica e a relação entre Marcos e o Evangelho. Para início de conversa, quero chamar a atenção dos irmãos para essa realidade. Naturalmente, a abordagem teológica dos evangelhos observa a conceituação de sinópticos e a consideração dos evangelhos de Marcos. Uma das vantagens marcantes, ou uma das mais marcantes vantagens de conhecer o inspirado material apresentado por Marcos é o que está resumido no capítulo 10 e no versículo 45 deste tão resumido e cirúrgico evangelho. Olha o que está escrito: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em um único versículo, este sábio e inspirado escritor conseguiu provocar uma formosura, uma beleza, uma manifestação gloriosa de encanto, se assim podemos dizer, entre um Deus soberano, que faz parte da Trindade Divina, Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestando como homem, como Filho do homem, para servir. Ele é rei, ele é Deus, mas se manifesta para servir. E se não bastasse, doar-se inteiramente e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não é um sacerdote que oferece animais, novilhos, carneiros, o sangue desses animais em resgate de outros, mas ele é superior aos sacerdotes. Ele é gloriosamente superior aos sacerdotes, porque ele vai dar a sua própria vida em resgate de muitos. Então esse é o compromisso do evangelista Marcos, apresentar Jesus como um servo. Agora, é bom que, reiterando o que eu disse, saibamos o que vem a ser o termo sinóptico, porque às vezes poderemos ouvir aqui ou ali esse termo, e às vezes poderemos, ou por que não dizer, com certeza poderemos ter uma compreensão mais evoluída, mais precisa, mais concisa do que vem a ser a biografia e a história de Jesus, conhecendo a aplicação de sinóptico e a relação dos evangelhos sinópticos. A origem do termo sinóptico vem da palavra grega que significa ver juntamente ou ver com. Isso é sinóptico. Sinóptico significa ver juntamente ou ver com. Imagine que determinado fato tenha se dado no seu bairro e ali vários vizinhos foram testemunhas juntamente com o irmão, com a irmã, daquele acontecido. E depois, cada um contará a seu jeito e a seu modo o que foi visto. A história, o objeto observado, o fato é o mesmo. O horário, o mesmo. A data é a mesma. Porém, a maneira de visualizar, de enxergar, de compreender, respeita a perspectiva individual de quem está narrando, do narrador. Pois bem, os evangelistas sinópticos são diferentes. Tiveram acesso aos mesmos fatos, mas, de modo bem peculiar, cada um deles narrará aquilo que foi observado
sem contradizer, pelo contrário, colaborando, corroborando entre si com os próprios depoimentos. E todos estes depoimentos, e falo isso com total segurança, entrelaçados, amarrados pela inspiração gloriosa do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Já a palavra evangelho provém de uma palavra grega que significa boa notícia. Bem, essas duas definições certamente acompanham todo o nosso caminhar pela compreensão da teologia, a teologia genuína pelas Sagradas Escrituras. Sempre que tratamos de evangelho, pensamos nisso. Então, nunca é demais trazer à tona, à memória, a definição de evangelho. Portanto, evangelho, a boa notícia. Na época de Jesus, dos apóstolos, os imperadores estavam conquistando, avançando, tomando territórios, e havia uma alteração muito marcada entre governos na época de Jesus. E a linhagem de governo mais conhecida naquele momento era a linhagem dos Césares. E quando um César chegava e conquistava um território, logo os mensageiros saíam pelos rincões, pelas regiões mais distantes, ou mesmo pelos bairros das maiores cidades, dizendo: César agora é senhor dessa terra. E aquilo era considerado como as boas novas, as boas notícias de César. Jesus, ao chegar executando o seu ministério, ele traz a boa notícia da salvação. E ele convida a todos ao arrependimento. E à medida que essa mensagem vai sendo pregada, todos vão percebendo que aquela não é comum. Aquela é uma mensagem cheia de autoridade, cheia de graça, cheia de vida e cheia de virtude. Portanto, o Evangelho, simbolizando que a boa notícia do céu, de Deus, do Pai, chegou. E essa boa notícia tem nome, e o nome é chegado o reino de Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor. A concordância dos sinóticos. Pastor, quais são os evangelhos sinópticos? Bem, os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Esses três, eles possuem a perspectiva de muitos fatos, de muitas mensagens e de parábolas em comum pregadas pelo nosso Senhor Jesus. Eles narram a mesma história, mas de um ponto de vista muito próprio e individual. Tudo inspirado pelo Espírito Santo. Eu trouxe uma informação concedida pelo Dicionário Bíblico de Wycliffe a respeito das concordâncias dos sinópticos via análise de Westcott. Mateus apresenta 58% daquilo que está nos outros evangelhos, ou 58%, melhor dizendo, do que Mateus disse é aproveitado pelos outros evangelistas. 93% do que Marcos registrou é aproveitado pelos outros dois evangelistas. E 41% do que Lucas apresentou é aproveitado pelos demais evangelistas. Conseguiu compreender o que é evangelhos sinópticos? O que vem a ser evangelhos sinópticos? Visão conjunta? Conseguiu compreender a relação? Eles trazem cada um uma certa quantidade de conteúdo que será, de certa forma, reverberado, repetido, reafirmado pelos demais evangelistas. A relação de sinóptico com os evangelhos. Bem, apenas 3 deles, Mateus, Marcos, Lucas,
satisfazem o critério de ver a boa notícia da mesma maneira. E os estudiosos bíblicos usam pela primeira vez, ou utilizaram pela primeira vez, esse termo sinóptico em relação aos relatos do Evangelho em meados ou em fins do século XVIII. Então é um termo que veio ser aplicado somente no século XVIII, após a manifestação do Senhor Jesus em sua obra redentora e salvífica. Reforço que os 3 evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos, Lucas, e estes trazem uma maneira de enxergar muito parecida, muito similar e complementar. Pois bem, as fontes documentárias dos evangelhos nos traz uma abordagem um tanto curiosa. Existe uma expressão na teologia para o estudo da biografia do Nosso Senhor e do grupo dos evangelhos chamada de prioridade de Marcos. O que vem a ser a prioridade de Marcos? Bem, significa que, em primeiro relato, ele trouxe as declarações a respeito da vida de Cristo, sem necessariamente ser o mais importante ou o mais completo. Então, a prioridade é essa, prioridade no sentido de ele ser o primeiro relato a ser escrito da vida de Cristo, porém, sem ser necessariamente o mais importante ou mais completo. Significa dizer que, pelos estudos teológicos, principalmente da nossa linha de estudo teológico, para esta grade, para este curso, o Marcos ele vai servir como o início, como o primeiro, como aquele que vai iniciar o primeiro conteúdo a respeito da vida do nosso Senhor. Isso é tido como prioridade de Marcos. Agora, existe este esquema, este desenho esquemático para sintetizar e ajudar a nossa compreensão sobre as fontes documentárias dos evangelhos dos sinópticos. Veja bem, acompanhe comigo. O primeiro, como eu disse, prioridade de Marcos a ser escrito, Marcos, o próprio evangelho de Marcos. A segunda fonte que algumas linhas teológicas adotam é chamada de fonte Kellen, ou fonte Kelly. Kelly vem do alemão e significa fonte de origem. Acredita-se que há alguma outra fonte escrita sobre a vida, o ministério e o trabalho de Jesus, que auxiliou o evangelista Marcos na composição do seu trabalho. Ou melhor, ajudou não só o Marcos, mas ajudou os demais evangelistas na composição do seu trabalho. Veja só, Marcos mais a fonte Kelly mais a fonte M, que significa escritos exclusivos, conteúdo exclusivo, material exclusivo de Mateus, forma o Evangelho de Mateus. Eu repito, Marcos, mais a fonte, que essa linha teológica chama de fonte Kelly, e os escritos exclusivos de Mateus, que não foram escritos pelos outros, isso vai originar o Evangelho de Mateus. O material composto por Marcos, mais aquilo que é tratado na história da teologia como fonte Kelly, que é fonte de origem, mais o conteúdo exclusivo, estrito de Lucas, forma o Evangelho de Lucas. Porém, a fonte Kelly é uma
tradição, a fonte Kelly é uma colocação feita por muitos materiais de teologia. O certo é que, havendo ou não a fonte Kelly, Marcos serviu de base, de origem, de princípio, para a formação final dos demais evangelistas. Conseguiram compreender? E como curiosidade, existe uma outra linha que acredita que, além da fonte Kelly, houve a fonte da tradição de Cesareia, a fonte da tradição de Antioquia da Síria e uma outra fonte dos depoimentos, das tradições orais e escritas da comunidade em Roma, e outras tradições escritas e orais das igrejas que foram fundadas, que foram trabalhadas pelos apóstolos. Eu repito e reforço, reafirmo, mesmo que não houvesse ou que não haja de fato a fonte Kelly, o Marcos, somando aos demais materiais feitos pelos evangelistas, resultam no que aconteceu no desenho Mateus, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, outras fontes documentárias. O certo é que devemos nos apegar ao que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1 e versículo 21, que os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os homens santos de Deus, que tinham uma vida piedosa, cuidadosa, zelosa, íntegra, obediente e alinhada ao Espírito Santo, devidamente inspirados pelo Espírito de Deus, então compuseram e registraram, dirigidos pelo Espírito, o que nós temos hoje em nossas mãos, como sendo os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. O mais importante que precisamos saber é isso. Embora as outras informações sejam necessárias, o que vem a ser majoritário é esse princípio, de que estes homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Pense comigo um pouco, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Bem, o Evangelho de Marcos, os irmãos vão verificar no próprio material que ele não oferece muitos vínculos entre o conteúdo e a identificação do seu autor, a saber, Marcos. Para isso, nós recorremos aos depoimentos dos pais da igreja, recorremos aos depoimentos dos homens mais influentes em ensino e escrita dos primeiros séculos da igreja cristã. E podemos citar Papias, Eusébio de Cesareia, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria. Estes homens reconheceram os registros e o relacionamento entre Pedro e Marcos. Os irmãos devem se lembrar da ocasião em que Pedro, referindo-se a Marcos, em suas cartas, o tratou como filho. Timóteo era tratado por Paulo como um filho. Lembra-se disso? Era comum o líder espiritual, o mentor espiritual, o mestre, o pastor, tratar o discípulo, o membro que mais achegado, ou o membro que está recebendo os ensinos, como filho. O Pedro trata o João Marcos, como filho, denotando a sua
intimidade, seu carinho, sua ligação com esse irmão Marcos. Portanto, através destas fontes e declarações, somos reforçados a acreditar que o autor devido deste evangelho é o irmão Marcos. A data, bem, Marcos pode ter começado muito bem a escrever esse evangelho antes da morte de Pedro e ter terminado um pouco mais. E a data pode ser calculada entre 64 e 65, e para o nosso estudo nós vamos aceitar aqui o ano 65 depois de Cristo, e é muito curioso saber que Pedro exerceu influência sobre Marcos, trazendo depoimentos legítimos para esse escritor, mesmo porque o apóstolo Pedro esteve nos momentos mais decisivos, relevantes do ministério do nosso Senhor Jesus. O evangelho de Marcos, ele segue um propósito. Bem, e esse propósito é mostrar Cristo como servo de Deus, um homem de ação, um operador verdadeiro de milagres. E aqui eu trago outras duas informações importantes. É que a tradição apresenta o Pedro morrendo em Roma, e Marcos possivelmente estava com Pedro nessa ocasião, possivelmente. Então, tudo indica que o irmão Marcos escreveu esse conteúdo ainda na célebre e ilustre cidade de Roma. Os dois termos são imediatamente ou frequentemente usados na escrita. E os termos quais são? Logo e imediatamente. Reforço. Esses dois termos, logo e imediatamente, repetidas vezes, são usados por Marcos, trazendo aqui uma característica desse evangelho, característica de ação de homens de milagres. Finalizando, com uma linguagem tão enérgica e objetiva, capaz de apontar os seus destinatários, veja, se ele provavelmente está na cidade de Roma, escrevendo o seu conteúdo, se ele está usando uma linguagem como logo e imediatamente, dá-nos a entender claramente que o destinatário deste evangelho são os romanos. É o Cristo que faz milagres, é o Cristo que se move, é o Cristo que se movimenta, é o Cristo que age, ok? É o Cristo que é um servo autêntico, cujo heroísmo e a divindade se manifesta na predisposição de doar a si mesmo pela restauração dos pecadores. Bem, o Marcos, na fidelidade de seu relatório, ele embasa uma perspectiva conjunta com Mateus e Lucas e proporciona mais clareza à missão do Salvador. Alguém pode pensar, mas será que 3 evangelhos tratando de histórias iguais não causam mais dificuldade? Pelo contrário, Marcos ele é o primeiro, ele dá base para estes evangelhos, para esses demais evangelistas, e a conversa entre eles, entre o conteúdo deles, tem o objetivo de trazer clareza para a história gloriosa e a missão do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que você tenha conseguido absorver estas informações e os objetivos propostos ao longo dessa aula. Deus abençoe você, continue se dedicando e te aguardo a todos os irmãos para o nosso segundo encontro.